Vamos orar, pessoal, para a gente começar e alinhar o nosso coração com esse tempo que a gente vai ter aqui, tá bom? Senhor, nós te exaltamos, te louvamos, te engrandecemos por quem o Senhor é, pela tua soberania sobre todas as coisas. Nós reconhecemos que o Senhor tem total controle de todas as coisas que têm acontecido. E o Senhor tem um propósito excelente para tudo que tem acontecido. Eu quero te pedir, em especial agora, Deus, por esse tempo, que o Senhor me ajude a ser claro naquilo que eu vou colocar, da palavra, e que o Senhor ajude cada um, seja aqui, seja em casa, para entender e compreender aquilo que sua palavra está nos ensinando, e que o Senhor nos ajude a aplicar essas verdades à nossa vida, naquilo que o Senhor deseja que nós sejamos transformados. Eu oro, Deus, por todos os recursos que a gente tem usado nesse tempo, que o Senhor também permita que esses recursos possam nos ajudar e que eles não atrapalhem de forma alguma. Que as pessoas em casa consigam, de fato, escutar. Nós agradecemos, né, porque aqueles que precisam estar em casa, podem estar em casa e acompanhar. E agradecemos por aqueles que estão aqui também, presencialmente, Deus. E nós te louvamos e agradecemos por essas coisas. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, você pode abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 4. Nós vamos continuar nesse texto. E hoje a gente vai trabalhar os versículos 4 a 6. Estamos todos lá? Ok. Fazer uma breve revisão do que a gente tem visto. A gente tem visto nesse texto, especificamente do capítulo 4, a gente já trabalhou o versículo 1 até o 3, e nós vimos o seguinte, não está passando aqui para mim, tá bom? Nós vimos que aqueles que estão em Cristo, né, lembra que toda aquela primeira metade do livro, capítulo 1 até capítulo 3, muito bom, joia, ótimo. Capítulo 1 até capítulo 3, nós vimos sobre a nossa posição em Cristo. E agora a gente está fazendo aquela curva, né? A gente está mudando para em Cristo, para vermos o que é a nossa vida para Cristo, como ver para Ele. Uma vez que nós estamos colocados nele, como é que a gente vive então para Ele? E a gente tem visto que aqueles que estão em Cristo devem responder ao chamado de viver uma vida apropriada para Cristo. Nós vimos que o versículo 1 ali, ele começa com um chamado ao discipulado, certo? A gente tem usado muito essa palavra, discipulado, andar junto. É um chamado ao discipulado, ele chama, aquela palavra que Paulo usa ali de chamar para o lado, paracaléu, chamar para o lado para andar junto. É um chamado para andar junto, ensinando, aprendendo, mostrando a verdade através das Escrituras. E também um chamado de Paulo ao chamado de Deus dos chamados em Cristo. Paulo está chamando aqueles irmãos para responderem ao chamado de Deus que eles receberam por serem chamados em Cristo. Também nós vimos que a vida digna do chamado para Cristo é marcada por relacionamentos firmes e zelando pela unidade da igreja. E a gente começou a responder essa pergunta, como viver então a vida digna do chamado? E nós vimos duas formas de fazer isso. A primeira forma a primeira forma pela qual nós podemos viver uma vida digna do chamado é através de relacionamentos firmes. E a gente viu que para isso nós precisamos de 3 coisas que ele fala ali. Ele fala de mansidão e humildade como de Jesus. A gente viu aquele texto que Jesus fala, sede mansos e humildes, né? Como eu sou manso e humilde de coração. A gente viu a paciência como a de Jó.
A gente usou o texto ali de Tiago para mostrar que a mesma palavra ali que Tiago se refere no contexto ali, a paciência de Jó, a perseverança de Jó, e demonstrando, isso é demonstrado em relacionamentos firmes. Nós vimos que suportai-vos uns aos outros, que o texto fala ali, suportai-vos mutuamente, tem tanto sentido de dar um suporte, dar um apoio para outra pessoa, como de aguentar, no sentido de ter um relacionamento firme, no sentido de você realmente suportar a outra pessoa. A gente viu aquela figura do gazebo, né? O gazebo tem 4 pés ali e eles se sustentam uns aos outros, eles suportam o peso uns dos outros e eles apoiam uns aos outros. E se um pezinho ali começar a bambear, o gazebo do William vem para o chão, certo, William? E nós vimos então que esse relacionamento firme é um relacionamento que não se quebra facilmente, é um relacionamento que aguenta e suporta à medida que cada um é humilde, manso e paciente. A segunda forma que nós vimos, pela qual nós podemos viver uma vida digna do chamado, é zelando ao máximo pela unidade. Que não somente o aspecto da unidade como estar juntos, mas também o aspecto da unanimidade, que é a ideia de pensar a mesma coisa. À medida que nós aprendemos da palavra de Deus e aplicamos a palavra de Deus, nós passamos a pensar igual. E isso para o mundo é impensável, né? O mundo não consegue entender isso. Mas nós podemos viver essa unanimidade à medida que nós alinharmos o nosso pensamento com o pensamento do Senhor. Gostei da oração da Aline, ela falou isso. Alinhar o nosso pensamento com o pensamento do Senhor, com o que está na palavra de Deus. Muito bem. E hoje a gente vai trabalhar Efésios 4, 4 a 6. Eu estou deixando aí o texto todo como referência para nos ajudar a lembrar do texto todo, né, de como a gente está trabalhando cada parte, construindo cada vez mais à medida que a gente caminha pelo texto. O texto diz o seguinte, eu vou ler desde o versículo 1. Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E agora o texto de hoje, há somente um corpo, um só Espírito, como também é uma só a esperança pela qual vocês foram chamados, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É muito interessante porque nesse texto parece que ele começa a sair da questão do papel de cada um na unidade, e ele começa a partir para o papel de cada um no corpo. Ele começa a fazer uma transição. Lembra que a gente viu naquela divisão que aqui a gente está vendo a unanimidade, a unidade na diversidade. Ele vai falar esses dois aspectos, tanto o corpo como uma unidade, mas o corpo como uma diversidade de pessoas que têm diferentes dons com o mesmo objetivo. A gente vai começar a falar sobre isso hoje. Então, o que a gente vai ver nesse texto hoje, a lição principal é que a vida digna do chamado, de unidade na diversidade, ela é demonstrada nas pessoas do Deus Trino. Amém. Bateria ali. Então, vamos lá, de novo, certo? A vida digna do chamado, de unidade na diversidade, é demonstrada nas pessoas do Deus Trino. O que é o Deus Trino? Vamos entender, pessoal. O pessoal está ligando ali a tomada, eles estão cuidando disso, tá certo? Mas a gente está vendo aqui, né? Está olhando para cá, certo? Porque a gente está prestando atenção na mensagem. Amém? Jóia. Então, você provavelmente já ouviu falar alguma vez sobre a Trindade. Aqui você certamente já falou. A gente já falou sobre Trindade aqui na igreja, tá bom? O fato de que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um Deus, certo? Parece que está errado, é feio na nossa língua, mas é isso mesmo. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo é um Deus. Eles não são deuses, eles não são deuses diferentes, eles fazem parte de uma unidade, tá bom? Deus, então,
é essas três pessoas ao mesmo tempo e ainda assim é apenas um Deus. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Cada um tem a sua própria função. Apesar de serem um só, cada um tem a sua própria função. O Espírito habita o crente. O Pai está no trono. Jesus morreu na cruz. E esses papéis não são intercambiáveis. O Pai não morreu na cruz, mas sim o Filho. O Filho não habita o crente, mas sim o Espírito. O Espírito não está no trono, mas sim o Pai. Entende? E ainda assim, eles são uma unidade. Eu gosto daquela ilustração, quando a gente vai falar, tem duas ilustrações que a gente usa com as crianças. O primeiro é aquele spinner, aquele brinquedinho das crianças, né? Que tem um miolinho e aí ele tem 3 bolinhas. E você olha as 3 bolinhas separadas, mas quando você gira é uma coisa só. Mas apesar de você ver uma coisa só, são 3 coisas distintas que estão girando ali. E a outra é um pouquinho mais descontextualizada para alguns, mas que numa casa só com mulheres faz todo sentido. Shampoo 3 em 1. Certo? Você tem um só shampoo com 3 funções diferentes na mesma natureza ali, certo? Irmãos, seus dedos são tortos. É um triângulo, é isso? Joia. O triângulo, certo? Tem 3 pontas ali, mas é uma coisa só. Eu já mandei para vocês aquele canal Bible Project. Eles têm um vídeo sensacional para explicar a Trindade. É muito legal, vale a pena conferir e põe aí para me lembrar, para eu mandar para a turma aquele vídeo, é muito bom, lembrei agora. E aí você pode pensar o seguinte, você pode perguntar assim, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Por que isso é relevante para mim? Por que isso é relevante para a IBV? Certo? Bom, isso é relevante para você e é relevante para nós, porque a Trindade é um exemplo de relacionamento onde a diversidade vive em unidade. As pessoas da Trindade se relacionam de forma perfeita na divindade, mantendo a unidade, mesmo com as diferentes funções de cada um. Tá bom? Lembre-se que a gente está vendo a seção do livro de Efésios que trata sobre unidade na diversidade. Nós somos um corpo com pessoas diferentes que funcionam juntas, em unidade, cada uma em sua função, mas com um objetivo comum e uma mente unânime. Ok? E nesse sentido, a Trindade é uma ilustração, é um exemplo perfeito para nós. Nós vimos a semana passada sobre manter a unidade e a unanimidade através de relacionamentos firmes, e não há melhor exemplo do que esse. E esse texto, muito interessante também, lembra que a gente viu no livro Vivendo na Palavra, que repetição de palavras é uma coisa importante na Bíblia, não é? Aliás, qualquer texto que você for interpretar, deve chamar a sua atenção quando há muitas palavras, uma palavra repetida muitas vezes. E nesses pequenos versículos que a gente leu, a palavra aparece 7 vezes. Interessante seria o número 7, né? O número perfeito da Bíblia, também interessante. Mas o que a gente vai ver, então, são as unidades que demonstram que a vida digna do chamado, de unidade na diversidade, é demonstrada na pessoa do Deus Trino. E a gente vai começar vendo que há um corpo, porque nós somos habitados por um espírito. Ele fala, há somente um corpo e somente um espírito. Quando ele fala de um corpo aqui, esse termo corpo é usado para descrever a igreja, tá certo? A gente vê ali em 1 Coríntios 10, 16 a 17, ele fala o seguinte, não é fato de que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão no sangue de Cristo, e não é o fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um corpo, porque todos participamos do único pão. Eu acho que o Paulo está fazendo aqui uma referência à comunhão, à ceia do Senhor, e ele está falando dessa ceia como sendo um simbolismo também do corpo, da unidade do corpo, mesmo corpo. Ok?
Além disso, Efésios 1, nós já tratamos esse texto, Efésios 1, 22 a 23, diz: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Relembrando então que nós já vimos em Efésios que a igreja é esse corpo de Cristo. Efésios também 2, 15 a 16 diz: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Lembra que a igreja é esse corpo de Cristo, em Cristo, e que foi reunido, né, trazendo paz entre os homens, entre judeus e gentios, e trazendo paz entre Deus e os homens, por meio da morte de Jesus. Esse é o corpo de Cristo, essa união de judeus e gentios, de todas as pessoas que seguem a Cristo. Também em 1 Coríntios 12, 12 a 13, fala: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então veja que esse texto, ele começa a trazer luz também para o texto que a gente está tratando de Efésios. Um único corpo de judeus e gentios, no qual nós fomos batizados, no qual nós fomos mergulhados. A gente vai entender mais isso mais adiante. E é dado de beber o mesmo Espírito. Um só corpo, um só Espírito, judeus e gentios reunidos numa unidade. E aqui a gente parte para o Espírito, um só Espírito. É interessante uma frase do Carlos Oswaldo, no comentário dele, ele fala: o corpo é um, porque é habitado pelo mesmo Espírito. E o que eu quero chamar a atenção aqui é que não há outro Espírito com o qual nós devamos nos relacionar. 1 João 4, 1 a 3, olha o que ele fala: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora, e nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e agora já está no mundo. Por que eu estou trazendo esse texto nessa mensagem? Uma boa pergunta. Eu estava preparando e parece que o Espírito, assim, nossa, eu preciso falar disso, né? Interessante que João está falando que existe uma separação entre qualquer espírito e o Espírito de Deus. E eu creio, com a luz que eu tenho, que o fato é que não há nenhum outro espírito ao qual nós devamos dar crédito. E o critério de definição, se algo é o Espírito de Deus ou qualquer outro espírito, é a confissão de que Jesus veio em carne. Por que eu estou falando isso de novo? E de novo vocês vão achar que minhas filhas mexeram na apresentação e meteram uma foto na tesoura no meio da mensagem. Mas não, é isso mesmo. O que ocorre é que eu vou ter que citar uma religião nominalmente, porque é a principal na nossa cultura que faz esse tipo de coisa com espíritos, que é o espiritismo. O que acontece nessa religião é que eles falam que há espíritos bons ou espíritos de luz e espíritos ruins, espíritos das trevas. E que aí você precisa ouvir os espíritos de luz
e meio que fugir do espírito das trevas, mas que ainda assim esses espíritos estão ali por algum tipo de... eles têm algum tipo de valia para esse tipo de movimento. Agora, o que acontece, na verdade, é o que tem sido muito falado do teatro das tesouras. Tem sido muito usada essa expressão para falar, inclusive, do que tem acontecido na nossa política, na nossa cultura, que, na verdade, assim, é a criação de dois lados que, na verdade, trabalham para o mesmo fim e trabalham para enganar, certo? Então, aqui o que acontece, assim, ó, o espírito de luz e o espírito das trevas, gente, vem tudo de Satanás. Ele só serve para manter a pessoa no engano. Ele serve para manter a pessoa naquilo ali, falando assim, não, mas eu estou seguindo os espíritos de luz, os espíritos bons aqui. Só que eles estão te desencaminhando, porque aqueles espíritos bons não vão confessar Jesus. Eles não vão pregar o evangelho para a pessoa, porque eles não são Espírito Santo. Entende? E a pessoa fica presa nesse negócio, achando que ela está em um dos dois lados, mas ela está no mesmo lado, que é o lado do anticristo. Entende o perigo? Mas isso é usado para manter as pessoas presas nesse tipo de religiosidade. Nós não podemos cair nesse engano, nesse tipo de engano, porque nós temos um só Espírito. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus vivo, que confessa Jesus, que Ele veio em carne, porque esse Espírito é o Espírito no qual nós somos colocados. E aqueles que creem em Cristo se tornam então um só corpo. A vida digna do chamado, de unidade na diversidade, ela é demonstrada nas pessoas do Deus Trino. Vocês estão vendo, certo? Tá bom. Assim como há um só corpo e um só Espírito, também há uma só esperança, uma fé demonstrada em um batismo, pois todos somos salvos por um Senhor. Eu queria orar para a gente continuar, tá bom? Senhor, nós entendemos, Pai, que o que nós estamos fazendo aqui, pregando a Tua palavra, e reunidos em Teu nome, e falando as verdades sobre o nosso inimigo, pode suscitar um desejo muito grande de atrapalhar o nosso tempo. Então eu coloco isso diante do Senhor, Deus. Coloco isso diante do Senhor, porque sobre isso nós não temos controle. Nós pregamos a palavra e confiamos que o Senhor pode nos proteger de qualquer tipo de investida para tentar nos atrapalhar de aprender a Tua verdade. Então eu oro por isso e peço para que o Senhor nos proteja e continue nos mantendo a atenção, tanto dos que estão aqui como dos que estão em casa, Senhor. Peço isso reconhecendo a nossa total dependência do Senhor e o Teu poder, maior do que todas as coisas, que está sobre todos, e nós vamos ver sobre isso. É o que eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bom. Então, há um só corpo e um só Espírito. Amém? Amém, amados? Um só Espírito. Glória a Deus. E também há uma só esperança, uma fé demonstrada em um batismo, pois nós somos salvos por um Senhor. Como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Novamente, Paulo usa a expressão foram chamados. A mesma palavra ali, kalel, que ele usou no versículo 1, para começar a definir a vida digna do chamado, um chamado ao discipulado, como parte desse corpo de Cristo. E agora ele fala de uma só esperança. A esperança aqui, ela pode ser uma expectativa de medo, uma expectativa do mal, mas ela é principalmente nesse contexto uma expectativa do bem, uma esperança em Cristo, um regozijo e expectativa conforme a eterna salvação. Aquela expectativa, aquela esperança que nos ajuda a lidar, inclusive, com o período sombrio que nós estamos vivendo como humanidade.
Efésios 1:18 diz o seguinte: peço que ele, a oração de Paulo, lembra? Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, na oração de Paulo pelos Efésios, ele comenta da esperança do chamado, que é a riqueza da glória da sua herança, aquela mesma herança cujo penhor, cuja garantia é o Espírito de Deus, lá em Efésios 1:14. A garantia de que nós receberemos essa herança, a garantia que nós podemos ter a esperança de receber a herança, é o Espírito de Deus, é um só Espírito. Efésios 2:12, ele usa novamente essa questão da esperança para dizer: naquele tempo vocês estavam sem Cristo, fora de Cristo, certo? Separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E agora Paulo, ele também fala que nós não tínhamos esperança nesse texto. Nós não tínhamos essa esperança. Nós estávamos separados da comunidade de Israel, porque antes não havia uma nova comunidade. Havia um muro que separava essas comunidades, mas Jesus derrubou esse muro. E agora nós formamos essa única comunidade, nós podemos ter um novo corpo que é a igreja. E a igreja pode ter essa esperança, essa única esperança em Cristo. E nós, então, temos essa esperança por causa de um só Senhor, que é o título aqui para Cristo, o Messias. Então repare que primeiro ele falou de um Espírito, e agora ele está falando de um Senhor, outra pessoa da Trindade, e depois ele vai falar de Deus Pai. Olha que interessante. E ele diz ali em Efésios 1:2-3, usando esse termo Senhor, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então veja que ele usa esse termo para se referir à segunda pessoa da Trindade, ao Senhor Jesus, ao Messias. Efésios 2:21 também diz: nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Também utiliza aqui para se referir ao Senhor a quem o santuário, ou seja, o corpo, é dedicado. E por fim ele fala de uma só fé. A fé pela qual e através da qual todos nós somos salvos. Segundo Efésios 2:8-9, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Importante destacar que também não há outra fé. Há uma única fé, porque há um único Senhor. Na única esperança que é capaz de salvar. Mas aquela pessoa é uma pessoa de tanta fé. Né? A pergunta é: fé no quê? Ela tem fé em quem? Ou uma forma mais específica de perguntar: ela tem fé a ponto de depositar a vida dela no quê? Ou em quem? Essa pessoa que tem tanta fé, nossa, ele busca tanto, né? Busca o quê? Busca quem? Há uma só fé que salva. Porque há um só Senhor Salvador. Uma só esperança. Amados, é por isso que é tão importante a gente pregar o Evangelho, inclusive para as pessoas que têm tanta fé. Mas às vezes ela tem fé nela mesma, no que ela faz, nas boas ações dela. E não está depositando a fé no Cristo, em Cristo. A única fé salvadora é a fé que confia no único Senhor a ponto de depositar a vida nele e em mais nada. E se você tem essa fé, isso é demonstrado pelo único batismo. Há um só batismo, amados. Veja que interessante, essa palavra batismo é a palavra imersão, a palavra mergulho.
certo? Carlos Oswaldo fala o seguinte: a esperança cristã é uma, porque se concentra em um Senhor, por meio de uma fé expressa por um batismo. E Romanos 6, 1 a 4 diz o seguinte: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Novidade de vida nada mais é do que a vida digna do chamado, que a gente está vendo. E quando a gente vê batismo aqui, eu ouvi um pastor uma vez, o John MacArthur, falando sobre esse texto de Romanos 6, falando assim, gente, esse texto é bem seco. Não tem nada de água aqui. Ele não está falando do batismo na água. Ele está falando do batismo que de fato acontece no cristão. Porque o batismo na água é só um simbolismo do que aconteceu na vida da pessoa quando ela tomou a decisão de seguir a Cristo. Ela foi colocada na morte de Cristo e ela foi colocada na ressurreição em Cristo. Isso acontece de fato. A gente não precisa da água para acontecer isso. Isso acontece na vida do cristão quando ele se converte. Então, no momento em que uma pessoa se converte e se arrepende do seu pecado e crê no Senhor Jesus, que Ele pode lavar os seus pecados, ela já é mergulhada na morte de Cristo. E esse mergulho desse batismo espiritual, que é o batismo, que é o recebimento do Espírito, que não tem nada de coisas que a gente vê por aí que são chamadas batismo do Espírito Santo. É simplesmente o recebimento do Espírito. Tem um efeito, então, permanente na vida dessa pessoa. Ela não pode viver como vivia antes. Olha que interessante o que diz aqui um comentário sobre esse texto. Em Romanos 6,3, Paulo afirma que todos fomos batizados na sua morte, significando que estamos não apenas mortos para os nossos antigos caminhos, mas que eles foram sepultados. Retomar novamente a eles é tão inconcebível para um cristão quanto para alguém desenterrar um cadáver. Amados, isso é forte. Há coisas da nossa velha vida que não devem ser desenterradas. E foram enterradas naquele momento com Cristo. Você já imaginou alguém que perde um familiar muito querido e depois de algum tempo ele chega no túmulo daquela pessoa e fala assim: eu quero voltar a ter comunhão com ela. Desenterre, por favor, o meu ente querido, para que eu possa viver com ele mais um pouco. E abre e está aquela mistura de pó, de ossos e unhas e cabelos ali. Será que ela vai querer se relacionar? Ela vai reconhecer naquela pessoa aquele que estava vivo antes? Mas muitas vezes nós queremos desenterrar cadáveres para andar com a gente, para andar do nosso lado. Nós desenterramos cadáveres para colocar nas nossas conversas. Nós desenterramos cadáveres quando a gente liga a televisão ou navega pela internet. Nós desenterramos cadáveres muitas vezes nos conteúdos que a gente observa ou que nós postamos. Quantos cadáveres você tem desenterrado da sua velha vida? Eu estou fazendo a pergunta para vocês, mas eu estou fazendo a pergunta para mim também. Nós todos precisamos responder essa pergunta. Ainda sobre o efeito desse batismo, é muito interessante que existem duas palavras para mergulhar alguma coisa na Bíblia. A primeira palavra é bapto. Bapto é você mergulhar alguma coisa e não fazer muito efeito permanente naquilo, ou não fazer efeito permanente. A outra coisa é baptizo, que é a nossa palavra batismo,
que é mergulhar alguma coisa com um efeito permanente. E é muito interessante como é que o pessoal descobriu isso. Ou uma das coisas que nos ajudou, que trouxe luz sobre essas duas palavras. Acontece que numa receita antiga, de antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo, havia uma receita de picles, ou pepino em conserva. E ele falava que você deveria mergulhar o pepino na água. Quando você tira o pepino da água, o que acontece com o pepino? Ele muda? Que palavra que você acha que ele usou? Bapto. Você mergulha na água e sai e não tem efeito permanente. Quando você seca, é o pepino de novo. Mas depois você tem que mergulhar aquele mesmo pepino no vinagre e deixar ele ali. E o vinagre tem uma ação sobre aquele alimento que muda as propriedades do alimento. Que palavra você acha que ele usou para mergulhar no vinagre? Baptizo. Ele batizou literalmente aquele pepino no vinagre, para que ele tivesse uma mudança permanente. Depois que ele é baptizo, ele nunca volta a ser o que era antes. Amado, se você foi baptizo, se você foi batizado no Espírito, se você foi colocado na morte de Jesus, se você confiou e se arrependeu dos seus pecados, confiando na morte de Cristo como pagamento do seu pecado, você nunca mais será a mesma coisa. E se você está tentando ser a mesma coisa, a Bíblia fala que você vai ser pior do que era antes. Muito pior do que era antes, porque antes você fazia na ignorância. Amados, é por isso que é tão importante, quando nós procuramos, cada um de vocês, em amor, para tratar os seus pecados. E quando alguém chega para mim e me confronta, é por isso que é tão importante que venham me confrontar, porque eu preciso ser transformado também. Para que nós não voltemos a viver a vida que a gente, não fique tentando viver a vida que a gente tinha antes. Amém, amados? Amém. Veja o que fala 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Repare, de novo, a Trindade está agindo em tudo isso, para que essa pessoa seja diferente, com funções diferentes, mas estão então produzindo a mesma unidade, o mesmo corpo, o mesmo objetivo. Isso também acontece porque há um só Deus, que está acima de todos, agindo por meio de todos e está em todos. Versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Um Deus e Pai. O mesmo Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que a gente viu ali no capítulo 1. Ele é também o nosso Pai. O Pai dessa grande família formada de discípulos de Jesus, seja judeus ou gentios. E Ele está sobre todos. E não está aqui. Ah, está trocando ali, né? Ele está sobre todos. Deus, ele tem uma posição única de autoridade sobre todos e sobre todas as coisas. Ele é supremo, não há autoridade acima do Pai. A sua autoridade, ela se estende sobre todas as pessoas, sobre todos os animais, sobre todas as coisas. Absolutamente tudo está sob a autoridade do Pai. O coronavírus está sob a autoridade do Pai. Você já pensou nisso? Se ele quiser acabar com isso, ele acaba. Mas ele tem um propósito para tudo aquilo que ele permite. Amém? E nós podemos, como cristãos, principalmente confiar nisso. Ele está... O texto diz, a tradução diz por todos, mas literalmente seria, ele está através de todos. Como que passando pelo meio de todos. Deus, ele tem o poder, ele tem a autoridade máxima sobre tudo, mas ele também trabalha por nosso meio, através de nós. A gente vai ver isso, inclusive, à medida que a gente vê que ele promove dons.
funções diferentes para cumprir coisas diferentes no seu propósito, através de pessoas. Em todos. Deus está em tudo e todos. Deus, ele não está alheio à criação. Ele não é aquele relojoeiro que alguns dizem, né? Aquele relojoeiro que deu a corda no universo e largou o universo para agora funcionar sozinho. Ele é atuante. O termo disso, ele é imanente, ele age na criação. E em todas essas posições de Deus, sobre, através e em todos, é para o benefício da igreja. Assim como uma única esperança, o único corpo, a única fé, o único batismo, o único Espírito e o único Senhor. Carlos Oswaldo diz também, o único Deus e Pai é a autoridade, o facilitador, ele trabalha através de nós, ele facilita o nosso trabalho, inclusive, e o fortalecedor da igreja. Uma vida digna do chamado. De unidade na diversidade é demonstrada nas pessoas do Deus Trino. Porque é exatamente o que Paulo vai tratar depois. A unidade da igreja, ela é mantida à medida que cada um exerce diferentes papéis com o mesmo objetivo. É exatamente isso que ocorre na Trindade. Não é incrível como Deus bolou esse plano que Ele mesmo é o modelo daquilo que Ele está fazendo em nós, através de nós. Amém? Algumas aplicações, e quando eu digo você aqui, você pode entender eu também, e nós podemos entender IBV. Tá bom? Como você tem experimentado a unidade no corpo em um espírito? Como está a sua busca por manter relacionamentos e desenvolver relacionamentos uns com os outros aqui dentro? Quando eu digo aqui dentro, no corpo, não dentro desse prédio, mas inclusive lá fora, entre pessoas do corpo de Cristo. Como está o seu discipulado? Com quem você tem se encontrado para oração, leitura e estudo da palavra? Eu tenho tido o privilégio de discipular alguns aqui. Eu sei que alguns têm tido o privilégio de discipular uns aos outros. Eu sei de pessoas que não imaginavam fazer isso e estão vibrantes de estar fazendo isso. Eu mencionaria o nome se eu tivesse pedido autorização, mas eu não pedi. Mas de pessoas que a gente conversou assim, você pode fazer isso, e vieram agradecendo depois. Obrigado, porque é ótimo. Como você tem aproveitado a confrontação? Quando eu estou pregando, quando numa conversa, é natural que haja confrontações. Eu tenho experimentado isso. Deus tem me confrontado em algumas coisas aqui na IBV, e eu sei que Deus quer que eu aprenda isso mesmo. O seu consolo, ou como você tem consolado outros. A oração, creio que a gente tem tido uma experiência interessante ali de compartilhar pedidos e acompanhar pedidos e agradecer pelo que tem acontecido. Pedidos se tornam outros pedidos de consolo, às vezes, e temos tido resposta de oração no nosso meio, certo? Glória a Deus por isso. Como Deus é bom! Ele quer que a gente desfrute disso, amados. É isso que Ele quer produzir. Como você tem experimentado a diversidade no corpo? Você já percebeu alguém aqui que te ajudou com alguma habilidade ou dom? Algo que você fala assim, nossa, eu não era bom naquilo, mas aquela outra pessoa pode me ajudar. Peça ajuda. Se você tem alguma coisa para fazer que você tem dificuldade, pergunte para pessoas, talvez ela tenha habilidades diferentes que pode ajudar. E você vai poder ser abençoado com aquilo, e você pode abençoar outros através da sua habilidade também. E de dons que Deus te deu, de coisas que Deus te deu que você sabe fazer melhor que os outros de maneira sobrenatural.
E ele te deu isso para servir outros e para ensinar outros a fazer o mesmo. Como você tem experimentado a esperança em Cristo por meio da fé? Em meio ao desespero do mundo, você tem experimentado esperança em Cristo. Você tem descansado no Senhor Jesus. Em meio a lutas do dia a dia, você percebe Deus sobre tudo, por meio de tudo e em tudo. Amados, no nosso trabalho, na nossa casa, criando os nossos filhos, se relacionando com a nossa esposa, com o nosso marido, tudo isso acontece à medida que Deus está agindo, Ele está sobre nós, agindo em nós e através de nós. Você tem experimentado isso. Você tem louvado a Deus por isso. Como você tem experimentado o batismo, o morrer para o pecado e viver para Cristo? Quais decisões do dia a dia você tem tomado? Porque você está morto para você e está vivo para Cristo. O que você tem feito diferente, que o mundo fala assim, nessa situação você deveria agir dessa forma, mas você sabe que Deus fala, não, você tem que agir diferente. Você tem que fazer de outro jeito. E Deus não vai colocar você numa situação em que você precise pecar para obter o sucesso do ponto de vista de Deus. Muitas pessoas bem-sucedidas para o Senhor perderam os seus empregos, porque tomaram a decisão de não fazer certa movimentação, de não cumprir certa ordem que quebrava princípios bíblicos. E foram bem-sucedidos, apesar de demitidos, porque fizeram a vontade de Deus. Muitas mulheres têm experimentado o cuidado de Deus, inclusive no nosso meio, tomando decisões muito difíceis e contrárias ao mundo, de priorizar o seu papel, priorizar o papel que Deus prioriza para a mulher, como esposa e mãe, e tem suprido, e tem ido além do que tinham, para poder cumprir esse papel, confiando no Senhor em relação a isso. Amados, Deus está promovendo essas coisas. E aqui eu queria chamar a atenção a um último ponto. Bom, primeiro, quais lutas então você ainda tem e que não condizem com a sua posição em Cristo? Isso também tem a ver com o morrer para o pecado e viver para Cristo. O que você ainda precisa lutar, amado, peça ajuda. Peça ajuda para as lutas que você tem. Peça ajuda para as lutas que vocês têm como família. Porque não adianta, amados. As lutas que nós temos nas nossas casas, elas refletem no corpo. E Deus permite esse tipo de coisa justamente para nos moldar à imagem de Jesus. E quanto mais você for moldado à imagem de Jesus na sua casa e a sua família, mais esse corpo está moldado à imagem de Jesus, porque você é o corpo. Como a Trindade indivisível demonstra que podemos caminhar juntos mantendo unidade. E aqui eu queria pensar no seguinte: qual foi a única coisa capaz de dividir a Trindade? Você já pensou nisso? Aquele único momento na história onde a Trindade foi quebrada, a ponto de Jesus dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Deus virou o rosto para Cristo por uma coisa, porque naquele momento ele estava com o pecado. Há uma coisa capaz de quebrar a unidade do corpo, que é o nosso pecado. Vivendo um estilo de vida baseado no pecado, vai quebrar o corpo, pode quebrar o corpo. E só há um meio de resolver isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Arrependimento. Amém. Amém, amados? Arrependimento. Mudança de ideia. Eu pensava assim, mas Deus tem mostrado na sua palavra que não é assim. É de outro jeito. Eu tenho que mudar de ideia em relação a isso. Amados, tem coisas que eu oro a Deus. Deus me ajuda a mudar de ideia, porque aqui dentro tem um negócio que não muda. Eu continuo pensando assim, eu preciso mudar o meu jeito de pensar sobre essas coisas. E pela graça de Deus e misericórdia, algumas coisas estão mudando. E eu sei que é Deus que está fazendo isso. E glória a Deus por isso, porque eu não tenho mérito nenhum nisso. É Ele que tem o poder, é o único Pai que tem o poder, que está sobre todos, em todos e através de todos. Eu gostaria de terminar lendo Efésios 4, 1 a 6. E eu gostaria que você fizesse um exercício de escutar e até acompanhar a leitura à luz de tudo aquilo que a gente tem aprendido e de tudo aquilo que Deus tem ensinado através desse texto. E eu espero realmente que essa última leitura desse texto seja algo que Deus mostre para você assim, nossa, esse texto tinha tanta coisa, eu não percebi. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança pela qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém, amados? Vamos orar. Senhor, eu louvo o Senhor pela tua palavra. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor nos confronta. O Senhor me confronta. E eu oro, Deus, para que aconteça em nós, todos a começar em mim, aquilo que só o Senhor pode fazer. Que é de promover em nós o desejo de cumprir essas coisas na nossa vida. Promover em nós esse desejo de ter uma vida digna. De ter uma vida, Deus, que realmente reflita aquilo que nós dizemos que cremos. E nós reconhecemos que só o Senhor pode fazer isso. E eu oro, Deus, apesar daquilo que eu posso falar e apesar daquilo que eu posso fazer para atrapalhar o seu espírito no que ele deseja fazer com as minhas falhas, eu oro para que teu espírito possa agir em cada um. Para que cada um possa olhar para a própria vida. E quem sabe casais olhem para a própria vida. Quem sabe famílias olhem para as próprias vidas. Permitindo que o Espírito trabalhe, nos convencendo de coisas que nós precisamos ser transformados. E que então nós possamos contar com o seu perdão, através da morte de Cristo, do teu Filho que o Senhor enviou. E então o Senhor possa agir em nós, estando sobre todas as coisas e agindo através de nós,
promovendo transformação em cada um a ponto de que o corpo seja transformado. E que a unidade e unanimidade do corpo seja mantida, assim como o Senhor é três e é um. E eu posso falar por mim, Deus, que eu não faço a mínima ideia de como é que o Senhor vai fazer isso. E que bom. Porque aí a gente tem certeza de que não é por mim ou por ninguém mais, mas o Senhor que está fazendo. Nós oramos.